Bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe e se você gosta de literatura, do universo literário, considere se inscrever aqui no canal. Hoje eu quero falar para vocês os 5 livros que mudaram completamente a minha vida. Bom, então vamos falar os 5 livros que mudaram completamente a minha vida. O primeiro dele é O Ladrão no Armário. Aí você fala, pô Felipe, esse livro é um livro famoso? Não é. Esse autor é um autor muito premiado? Também não, o Lawrence Block. Essa história é conhecida por todo mundo? Não é. Então por que esse livro mudou tanto a sua vida? E eu te digo que ele mudou a minha vida porque foi o primeiro livro que eu peguei que eu falei, puta, leitura não é uma coisa chata. Porque a gente tá... O tempo, quando a gente vai crescendo, é sempre te obrigam a ler. Então, na escola você tem que ler aqueles livros chatos. Se você não é de uma família que incentiva a leitura como a minha, por exemplo, a minha não incentiva a leitura, é difícil você ver os livros como uma forma de entretenimento, uma forma de passar o tempo, né? De gostar de fazer isso. Porque é sempre na escola, é sempre forçando você a ler alguma coisa. Você fala, puta, mas que coisa chata. E o Ladrão no Armário, eu tava no meu voo, e aí eu falei, poxa, esse ladrão, legal, eu gosto de surrupiar algumas coisas aqui na casa do meu avô, eu era criança, tipo, quase adolescente. E eu falei, Ladrão no Armário, deixa eu ler. E eu fui lendo, eu fui, porra, que da hora. Então, ler não é chato. E Ladrão no Armário, a história é a seguinte, é um cara que tem um histórico já de roubo, e ele tem um problema no dente e tá no dentista. Aí o dentista, que é casado na época com uma mulher rica, ele achava que ela ia abandonar e falou, eu quero que você vá até a casa dela e rouba uns diamantes. Aí o ladrão vai lá e aí na hora que ele tá lá vendo os diamantes dela, ela entra, só que aí ele, pra se esconder, ele entra no armário. Aí quando ele sai do armário, ela tá morta. E aí acha que vai ser ele, aí tem que se incriminar. Tem que se incriminar não. Ele é incriminado e ele tem que achar uma forma de provar que não foi ele. Fala, porra, você tava dentro do armário, entrou na surdina, a mulher tá morta. Como assim? E foi muito legal esse livro. Não é tipo, puta, que livro foda, mas é um livro que, primeiro que é muito gostoso, e segundo que foi o livro que realmente me começou ali. O segundo livro que mudou minha vida completamente foi o Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, porque foi a primeira vez que eu percebi que existe séries, né? Então, foi a minha introdução ao Hercule Poirot, e foi uma ótima introdução, né? Porque eu não vou contar o final aqui, mas você chega até o final e você fala, uou, eu não esperava por isso. Eu não esperava realmente por isso. E aí depois, a partir desse, você vai se aproximando do personagem e foi a primeira vez que eu me apeguei a um personagem realmente, porque não era de um livro só, era de uma série inteira. Então, Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, foi o segundo livro. O terceiro livro que marcou minha vida completamente foi o Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Por quê? Você me pergunta. Porque a história é a seguinte, é um cientista que ele, em umas pesquisas dele lá, ele acha um documento de um cara que conseguiu viajar até o centro da Terra entrando por um vulcão X lá. E aí ele fala, pô, que da hora, eu sou cientista, eu quero saber como é que é essa experiência, e ele vai lá. E o que marcou muito pra mim foi, primeiro que é uma ficção científica, então, na verdade, o Júlio Verne utiliza de aspectos reais e naturais para contar a sua história, contextualizar a história, mas ele usa de ficção científicas. Então, a partir do momento que o cara entra para achar a Terra, para achar o centro da Terra, aí lá dentro não tem um núcleo quente como real, acontece outras coisas, tem novas formas de vida, e eu acho isso muito interessante. Então, Viagem ao Centro da Terra e todos os outros livros dele, né? Então, são muito interessantes porque eu gosto muito de viajar e lugares e livros que te levam para lugares que já existem. É muito legal, mas que leva para lugares que não existem e são lindos e que você tem vontade de estar lá também é muito legal. Então, Viagem ao Centro da Terra foi o terceiro livro mais marcante para mim. O quarto livro mais marcante para mim foi o Pilares da Terra, do Ken Follett. Ken Follett é o meu autor favorito, eu já li absolutamente tudo dele. Mentira, falta um livro que é
A Tripla Espionagem, que tá aqui ainda só falta ele, e aí depois... Porque como é o último livro, a gente fala, pô, eu quero enrolar um pouco, eu não quero acabar todos os livros dele. Então eu deixo ele aqui pra quando tiver coragem de encerrar as séries do Ken Follett eu pegar. Mas os Pilares da Terra, por quê? Porque Pilares da Terra é o primeiro livro de uma trilogia, e foi a primeira vez que eu me vi tão imerso em uma realidade, envolvido com tantos personagens. São personagens fortes, então tem homens fortes, tem mulheres fortes, tem homens fracos, tem mulheres fracas. E o jeito que eles vivem lá, o jeito que ele contextualizou. A história do Pilares da Terra, assim, ele começa com um padre ali, ele tá precisando construir uma catedral. E aí tem vários impasses, então tem o bispo se mete, outras pessoas ali da região, né, os duques, os nobres ali da região também vão lá perturbar. Então tem um jogo muito político, tem as pessoas que estavam ali perto, então não é focado no padre, é focado nos personagens ao redor, então no construtor, no filho do construtor, na menina que ali é filha também dos nobres, que ela se envolve com eles. Então, ele é muito complexo, tem muitos personagens, o livro é, tipo, uma coisa muito grande, o primeiro. Então, e aí essa catedral faz tanto sucesso, as pessoas começam a visitar, então começa a expandir para uma cidade, que é Kingsbridge, e tem todo esse desenvolvimento. É muito bom, é um livro que eu gostaria de reler, e ele é bom porque ele é o primeiro de 3, e são sempre calhamaços. Então, o primeiro é Pilares da Terra, o segundo é Mundo Sem Fim, e o terceiro é o Coluna de Fogo. E se você vai passando pelos livros, você vai vendo que o segundo livro são os descendentes do primeiro livro, e o terceiro livro são os descendentes do segundo e do terceiro. Então, quando você está no terceiro livro, ali no A Coluna de Fogo, você vê nuances e características de alguns personagens que batem com o do primeiro livro, que é sei lá quantos anos antes, 300 anos antes, 400 anos antes. Então é muito legal, é muito interessante os Pilares da Terra. E o quinto livro que mudou completamente a minha vida foi o A Passagem, de Justin Cronin. Então se passa num mundo pós-apocalíptico. Então a história é assim, o exército norte-americano, eles pegavam condenados à morte, levavam para um lugar e faziam testes de umas substâncias para tentar fazer esses detentos ter superpoder, ou ser super forte, super inteligente, pular muito alto. E aí eles vão testando, só que chega um momento que eles descobrem alguma coisa. Só que é um vírus que eles criam ali, que deixam as pessoas com características vampirescas. Vampirescas? Acho que é essa a palavra, né? Então as pessoas começam a ter características de vampiros, eles conseguem ficar super fortes, só que aí eles também ficam muito noturnos. Só que aí lógico que ferra tudo, eles conseguem fugir, e eles começam a morder o pessoal em volta, e aí começa o caos. E aí é assim que se ambientiza o livro. E aí depois começa, sei lá, 100 anos antes, em uma região pequena que eles conseguiram fazer muro em volta, e eles precisam lidar ali com o dia a dia. E que é muito bom, porque é uma distopia, né? Então, foi o primeiro livro que eu li assim, que eu falei, nossa, da hora, distopia é muito bom. E também é o primeiro de 3 livros, né? É A Passagem, eu tenho aqui, A Passagem, Os 12 e Cidade dos Espelhos. Acertei. Então, esses foram os 5 livros que mais marcaram a minha vida e que mudaram a minha vida completamente, porque me abriram os horizontes para conseguir consumir outros livros meio que seguindo a mesma área que eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.